Você sabe como o Pastor Maldonado mudou o rumo da Mercedes? Maldonado é uma lenda, mais conhecido por nós como a própria reencarnação do Ayrton Senna. O último venezuelano a ter corrido na Fórmula 1 entre 2011 e 2015, ficou bem famoso pelas suas... como que eu posso dizer? Ele fazia bem jus à frase F1 é correria. Se fosse pra pensar, eu jogava xadrez. Causando alguns acidentes bem bizarros que acho que só ele era capaz de causar mesmo. Mas além desse caos todo, ele marcou a história da Fórmula 1, principalmente para duas equipes. Primeiro, a Williams, quando no GP da Espanha de 2012, ele venceu uma prova de maneira improvável, segurando ninguém menos que Fernando Alonso, também conquistando a primeira vitória da equipe inglesa em quase 8 anos sem triunfar, sendo até hoje a última vitória da Williams na F1. Cada dia eu me questiono ainda mais porque eu torço para eles. E segundo, a Mercedes, ajudando ela a se tornar uma das equipes mais dominantes de todos os tempos. Mas como assim? O que ele tem a ver com a Mercedes? Ele nunca nem correu pela equipe e só no último ano da categoria pilotou por um motor da Mercedes. Então como que ele ajudou eles a se tornarem tão dominantes? Ponto de tudo isso foi essa vitória dele no GP da Espanha. Foi o fato de um dos pilotos mais improváveis vencer uma das corridas mais improváveis que fez a Mercedes se tornar tão dominante na F1. Mas então o que o peixe tem a ver com os ovos? É o que eu vou explicar aqui na história de hoje. Então voltamos no tempo para 2012, uma das melhores temporadas recentes da F1. Uma briga intensa pelo título entre o Fernando Alonso e o Sebastian Vettel que foi até a última corrida, onde a gente viu uma das corridas decisivas mais épicas da história, com o Vettel rodando na primeira volta e tendo que escalar todo o pelotão para ser campeão mundial. Mas essa história fica para outro vídeo. Durante a temporada, o fato é que no GP da Espanha, a quinta etapa do ano, a gente chegou com o Vettel liderando por 53 pontos, enquanto o Alonso estava com 43, em quinto lugar, atrás do Hamilton, do Webber e do Button. E apesar da diferença ser pequena, ele precisava muito de um bom resultado na Espanha para voltar a sonhar com uma disputa de título com o Vettel. E tudo correu perfeito no quali. O Vettel, para tentar poupar pneu para a corrida, não fez sua volta no Q3 e largaria de P7, enquanto o Alonso ficaria lá na primeira fila, mas não na pole. Isso porque a pole tinha inicialmente sido conquistada pelo Lewis, mas por problemas com o combustível, ele foi penalizado e teve que largar do fundo do pelotão. Então a pole passou para um segundo mais rápido, que não era o Alonso, mas sim, de forma surpreendente, Pastor Maldonado, que já tinha feito história, ser o primeiro venezuelano a conseguir uma pole na F1. Mas agora teria uma tarefa muito difícil de segurar um Alonso que estava vindo fulminante da P2 para tentar vencer essa corrida. E logo na largada, o Maldonado já não conseguiu se defender, sendo ultrapassado rapidamente pelo Alonso, que assumiu a ponta. E como um bom GP da Espanha, a corrida foi muito, mas muito chata. A gente só teve 3 elementos que tornaram ela mais divertida. A nostalgia de uma briga intensa entre Schumacher e Senna, mas com um Schumacher já velho e um Senna que na verdade era o sobrinho do Senna, e terminou a corrida com o Michael dando na traseira dele. O Kobayashi enfiando o carro em cima do Button e do Rosberg nos lugares mais improváveis possíveis para fazer 2 ultrapassagens maravilhosas. E a briga de estratégias entre o Alonso, Maldonado e o Raikkonen pela vitória. A Williams, vendo que não tinha o ritmo para alcançar a Ferrari, apostou numa estratégia diferente. Na volta 25, pararam o Maldonado, 2 voltas antes da Ferrari parar o Alonso, e conseguiram fazer um undercut com sucesso. Quando os carros fizeram a segunda parada, a Williams de Maldonado continuou na frente, e só precisou administrar a corrida até o final para sair com uma épica e incontestável vitória do GP da Espanha. E apesar da pilotagem brilhante do Maldonado, que realmente não era algo comum, eles contaram muito com essa estratégia genial da Williams para dar o undercut e se manter na frente a corrida inteira. E quem propôs essa estratégia vencedora? Um jovem novato chefe de equipe austríaco que talvez você conheça como Toto Wolff. Essa estratégia brilhante da Williams passou pelas mãos do Toto, o que chamou muito a atenção da Mercedes. Na época, a Mercedes ainda era uma equipe estagnada no meio do pelotão desde o retorno para a categoria, quando compraram a campeã de 2009 Brown GP. E viram com grandes olhos como esse tal de Toto tinha colocado uma Williams cheia de dificuldades de volta no topo da F1. Foi então que a Daimler, a empresa que comanda o projeto da Mercedes na Fórmula 1, foi atrás deles, só para ter uma conversa. Eles queriam uma opinião externa. Tentei mostrar as coisas e dar a minha avaliação. Eu tinha apenas um ano de meu cargo na Williams. Naquele ano a gente venceu uma corrida, o GP de Barcelona de 2012 com o Pastor. As perguntas que o CEO da Daimler fizeram foi: como você conseguiu ganhar uma corrida com uma Williams e como a gente pode fazer isso também na Mercedes? Com quais recursos você opera? E no final eram os mesmos recursos. Foi numa outra reunião de acompanhamento onde surgiu a ideia: você imagina conseguir fazer isso com a gente? Me pediram para fazer uma comparação sobre se a organização e os recursos da equipe Mercedes poderiam atender às expectativas para ganhar
ganhar campeonatos mundiais. O Toto então se mudaria para o comando da equipe alemã, onde em 2013 teria o melhor resultado da história da equipe com P2 nos construtores. E o resto, bem, 8 títulos de construtores e 7 de pilotos falam muito bem por si só, não? O fato é que uma vitória completamente improvável de um dos maiores memes a já terem passado pela Fórmula 1 gerou interesse da Mercedes pelo Toto Wolff. E juntos eles construíram uma das parcerias mais dominantes da história da categoria. Mas aí tá a história de como a vitória do Pastor Maldonado mudou a Mercedes para sempre. O que você acha de tudo isso? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E lembrando que se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.